Eu sou Sérgio Martins e esse é mais uma edição do programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu durante essa semana. Essa gravação está sendo feita em dezembro de 2015, exatamente no dia 19 de dezembro de 2015. E essa semana foi divulgado um vídeo onde um marido flagra a mulher saindo do motel com o seu amigo, com um dos amigos do casal. E esse vídeo ele foi compartilhado assim milhares de vezes e foi assistido, possivelmente, a essa altura dos acontecimentos, por milhões de pessoas. E como tudo que acontece na internet, houve assim todo tipo de comentário. Uma coisa que foi comum nesses comentários foi a condenação da atitude da mulher. Chegaram a chamá-las de tudo quanto é nome. Vocês imaginam, e vocês devem ter visto também o que aconteceu. E além disso, houve uma série de postagens onde que as pessoas ridicularizaram o fato, onde falou-se o possível e o impossível a respeito daquele vídeo. Realmente foi uma coisa assim que chamou a atenção. E muito possivelmente, se você costuma frequentar a internet, você deve ter assistido. E aí eu pergunto para você, como é que você reagiu diante desse vídeo? Qual foi a tua postura diante desse vídeo? E ainda que você não tenha assistido, vamos fazer um exercício aqui de autoconhecimento. Ainda que você não tenha assistido ao vídeo, vamos pensar como é que você iria reagir diante desse vídeo. Imagina só um vídeo onde que o marido traído pega a mulher saindo do motel com seu amigo e faz todo aquele escândalo. Qual seria o seu comportamento diante desse fato? Infelizmente, nós seres humanos, nós ainda nos comprazemos com a miséria moral alheia. Nós temos assim ainda um prazer meio mórbido, e quando eu falo nós, é a maioria de nós. Evidentemente, se você não se encaixa nisso, ótimo, parabéns, você já está numa situação boa. Mas esse tipo de vídeo, quando é divulgado, esse tipo de situação, quando é divulgado e quando aparece, mostra o pior de nós mesmos. Nós temos um prazer mórbido em ver isso daí. E temos um prazer mórbido porque nos parece muitas vezes que eu, olhando a miséria alheia, eu esqueço da minha própria miséria. Eu, ridicularizando a miséria alheia, como que se me consolaria ao ver que a minha miséria não é tão grande, que tem algumas pessoas numa situação muito pior do que a minha. Isso os psicólogos também falam. Mas é uma característica da gente. Basta ver a audiência que tem programas sensacionalistas e basta ver o nível de comentários que acontecem nesse tipo de matéria, desse tipo de programa. Além disso, tem um outro detalhe, e esse detalhe talvez seja o mais comum a todos nós. É que quando eu critico a situação de uma determinada pessoa, quando eu critico os erros de uma determinada pessoa, eu também estou passando uma outra mensagem para as pessoas que estão me ouvindo. Eu estou dizendo, olha, eu sou melhor do que esse pessoal. Eu não faço as coisas que esse pessoal faz. Eu consigo me colocar numa situação de superioridade moral a essas pessoas. A minha crítica tem como mensagem embutida exatamente isso. É nossa condição? É nossa condição. Mas será que a gente já não deveria ter resolvido esse tipo de coisa? Será que nós não precisaríamos já ter mudado um pouquinho esse tipo de atitude? Agora que tem uma pergunta. Como é que Jesus se comportaria diante dessa situação? Essa pergunta tem uma resposta extremamente fácil, porque está nos evangelhos, e é exatamente uma situação próxima a isso. Aquela situação que é contada na parábola da mulher adúltera, quando levaram uma mulher para Jesus. Naquela época a lei
determinava que a adúltera fosse apedrejada, então levaram uma mulher que havia sido pega em adultério para Jesus e com o intuito de apedrejá-la. E Jesus, ao invés de criticar, ao invés de tomar uma atitude com relação àquelas pessoas que estavam levando aquela mulher até ele, ele fez essas pessoas pensarem. E ele fez isso dizendo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então eu acho que isso serve para nós diante dessa situação. Quem de nós não tem pecado, o pecado não no sentido religioso, mas o pecado no sentido moral? Quem de nós não tem pecado que não possa ser criticado? Quem de nós não tem determinadas atitudes, não tem determinadas posturas que são questionáveis? Ainda que a pessoa não cometa o adultério, mas ela pode ter outras situações até piores do que o do adultério. Então, o nosso raciocínio deveria ser, se eu tenho telhado de vidro, eu não devo jogar pedra no telhado do outro. Mas nós nos esquecemos dessa situação. Nós fazemos muitas vezes de conta que nós não temos nenhuma situação a ser questionada. Muitas vezes a nossa postura é de um juiz severo da moral alheia, esquecendo que nós não temos autoridade moral para esse tipo de julgamento. Nós precisamos entender que aquela moral que é ensinada nos templos religiosos, aquela moral que é ensinada nas igrejas, nos centros, enfim, nos mais variados lugares, ela não pode ficar restrita ao templo ou à igreja. Essa história da mulher adúltera, essa parábola da mulher adúltera, é uma parábola extremamente conhecida. Qualquer pessoa que tenha frequentado a igreja durante algum tempo ou frequentado um culto evangélico ou frequentado uma palestra espírita, deve ter escutado inúmeras vezes alguém falando a respeito da mulher adúltera. E mesmo assim, diante de um fato real, diante de um fato como esse que aconteceu essa semana, nós esquecemos daquilo. Porque nós ainda temos a impressão de que aquilo que está lá na igreja, aquilo que está lá nos templos religiosos, deve ficar lá, quando na verdade não. Aquilo que está lá na igreja, aquilo que está no templo religioso, tem que pautar a nossa conduta moral. O ensinamento de Jesus não é um ensinamento místico, não é algo para a gente ficar adorando ou tendo isso como, nossa, é Deus, é Filho de Deus ou coisa parecida. Não, o ensinamento de Jesus tem que pautar o nosso comportamento. Nós temos que partir do exemplo do Mestre e jogar esse exemplo do Mestre na nossa vida. Só que veja, isso foi falado há 2000 anos, essa parábola rola por aí na história da humanidade há 2000 anos e nós ainda continuamos cometendo o mesmo equívoco. Na primeira oportunidade, no primeiro momento em que alguém nos apresenta uma mulher adúltera, o que nós fazemos? Nós atiramos pedra nela e com prazer, e com alegria, e com felicidade. Se a situação de adultério mostra a situação moral, a miséria moral dessa mulher, e eu não vou julgar aqui, não sei o que aconteceu lá, não sei e também não me diz respeito. Eu tenho as minhas dificuldades e tenho que preocupar com as minhas dificuldades, não com as dificuldades alheias. Mas na hora que essa mulher foi apresentada como adúltera, as pessoas não tiveram a menor dúvida, elas jogaram pedra nela com prazer. Não vou criticar as pessoas que fizeram isso. O objetivo aqui não é julgar, porque senão eu estaria cometendo o mesmo equívoco, estaria cometendo o mesmo erro. Eu só estou usando essa situação que aconteceu para levar a uma reflexão de cada um de nós. Talvez você que esteja me ouvindo nesse instante, você tenha tido uma atitude positiva em relação a esse vídeo.
Mas é bem possível que em relação a uma outra situação, você também tenha os seus equívocos, você também tenha as suas dificuldades. Fazendo um link, fazendo uma ligação com o vídeo que nós gravamos a semana passada a respeito do julgamento. Uma situação como essa não é para a gente fazer de conta que nós não estamos vendo, não é para fazer de conta que não aconteceu, ou achar uma coisa extremamente normal. Não é. É um erro, é um problema, não deve ser feito. Mas nós precisamos fazer esse julgamento não para atacar as pessoas envolvidas nessa situação. Nós precisamos fazer esse julgamento para que a gente possa olhar para nós mesmos e tentar perceber o quanto que nós erramos também na nossa vida e perceber a necessidade da nossa correção. A própria atitude que nós tomamos diante de uma situação como essa já mostra um equívoco muito grande de cada um de nós. Então, a proposta e o convite é que cada vez mais, ao invés da gente se envolver nessa situação, ao invés da gente se envolver nessa postura de crítica, de condenação, a gente procura sim avaliar o que aconteceu e tentar aprender com isso, para no mínimo ver as consequências do ato que ocorreu, para que a gente não repita o mesmo erro. Eu agradeço a atenção de todos e desejo de coração que vocês sejam felizes. Muito obrigado.